Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer poder estar mais uma vez participando deste momento, apresentando para vocês mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 9, Milênio, um tempo glorioso para a Terra. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Escola Bíblica que vai tratar sobre o milênio. O texto áureo diz assim: que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Verdade prática. O mundo conhecerá o reinado de Jesus durante o milênio. Será um tempo de paz e harmonia jamais vistos. E o texto bíblico está em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 6. Então nós vamos ler, e se você puder acompanhar e quiser acompanhar conosco, Apocalipse 20, versículo de 1 a 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então este aqui é o nosso texto bíblico base. O objetivo geral da escola bíblica, como eu sempre tenho dito a vocês, é mostrar que o milênio será um tempo de paz e harmonia jamais vistos sobre a terra. E os objetivos específicos: explicar o reino milenial de Jesus, e saber como e quando se dará o governo de Jesus na terra. E o terceiro tópico: relacionar os aspectos relevantes do milênio. Muito bem, nós estudamos aí na última aula a vinda de Jesus em glória, que foi no final da grande tribulação. E nós falamos um pouquinho ali sobre o julgamento das nações vivas. O julgamento das nações vivas era para definir quais as nações iriam fazer parte do reino milenar de Cristo. Logo após o julgamento das nações, o Senhor então estabelecerá o seu reino milenar. O milênio é a última das 7 dispensações para a história da humanidade. É do nosso conhecimento que a história da humanidade ela está dividida em 7 dispensações, e começou lá no Gênesis. A dispensação da inocência, depois da consciência, do governo humano, depois a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, da graça, e a 7ª, a dispensação do milênio. E essa dispensação é a última que já existe um tempo pré-definido ou determinado para que ela aconteça. Ela vai acontecer num período de 1000 anos, por isso dispensação do milênio ou dispensação do reino. Dispensação é sempre um período de prova em que Deus prova a fidelidade do homem a respeito de alguma revelação especial da parte de Deus. Então o homem é provado, foi provado em todas as dispensações. E na dispensação do milênio também ele será provado. O reino milenar de Cristo é uma preparação para o estado eterno e perfeito, para o novo céu e a nova terra que vai acontecer. Mas para falar do milênio, deixa eu me voltar um pouquinho lá
no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, porque eu gostaria de falar sobre o reinado de Deus lá. Porque, na verdade, Deus ele criou o homem para reinar na esfera física. Então, Deus ele reina na esfera espiritual, e para reinar na esfera física, no mundo físico, no paraíso que ele havia criado, ele então criou o homem, para através do homem ele reinar aqui na terra. Lá no reinado de Deus, através do homem na terra, Deus deu ao homem três coisas fundamentais. Deus deu ao homem a vida espiritual, Deus deu ao homem a vida física e Deus deu ao homem a propriedade. Vida espiritual, o homem perdeu. As três coisas fundamentais que Deus deu ao homem lá no Éden, ele perdeu. Ele perdeu a vida espiritual. Por que ele perdeu a vida espiritual? Porque o homem desobedeceu a Deus. Deus disse ao homem que de todas as árvores que havia no jardim ele poderia participar, alimentar-se e comer. Mas da árvore da ciência que estava no meio do jardim, não era nem para o homem tocar. Mas o homem, ele desobedeceu a Deus. E desobedecendo a Deus, o homem perdeu a sua comunhão espiritual. Então o homem morreu espiritualmente, se distanciou de Deus. Ele perdeu a vida espiritual lá no Éden. E perdeu também a vida física, porque o homem foi criado por Deus com um propósito definido. Ele haveria de viver para sempre. Sim, de carne e osso, vivendo para sempre. Era este o propósito de Deus quando Deus criou o homem. Mas o homem, infelizmente, ele perdeu também a propriedade. O que é propriedade? Propriedade é o direito de usar e dispor de bens e reavê-lo do poder de quem quer que o possua injustamente. Propriedade são bens sobre os quais se exerce o direito. Deus disse para o homem assim, lá em Gênesis 1, 28, 29, ele disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai a terra e dominai a terra. Tudo estava no domínio, no controle do homem. Mas o homem, com a sua desobediência, perdeu a sua vida espiritual, perdeu a sua vida física e perdeu também a sua propriedade. O homem perdeu o domínio, o homem perdeu o controle. Mas no Éden mesmo, Deus prometeu ao homem que iria resgatar, porque ele disse que da semente da mulher iria nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, o homem poderia reaver novamente a vida espiritual, a vida física e a propriedade com a morte vicária e expiatória de Jesus no Calvário. A morte trouxe ao homem consequências danosas e à humanidade inteira, mas Deus que deu ao homem vida física, vida espiritual e propriedade, ele através de Jesus resgataria essas coisas fundamentais que Deus deu ao homem. A vida espiritual, ela já foi resgatada, quando Jesus, lá em João 19:30, ele disse assim, está consumado. Ele realizou a obra vicária e expiatória necessária para que o homem voltasse a ter vida espiritual, voltasse a ter comunhão com Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor Jesus resgatou a vida espiritual, dando a sua vida por nós lá no Calvário. Mas como o homem perdeu também a sua vida física, esta vida física haverá de ser resgatada também. Hoje, a nossa salvação, eu posso até dizer que a nossa salvação hoje é uma salvação relativa, ela não é absoluta. Por quê? Porque apesar de nós termos o direito de vida eterna, o direito de vida espiritual resgatada por Jesus no Calvário, o nosso corpo ainda padece dores, enfermidade, cansaço, tudo isso ele ainda padece, ele envelhece, ele enfraquece. Então a nossa salvação é relativa, porque a nossa parte imaterial está salva, mas o nosso corpo ainda padece. Mas nós teremos também a redenção do nosso corpo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, aí então isto que é corruptível se revestirá da sua incorruptibilidade. E isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Então o Senhor Jesus vai devolver a vida física ao ser humano. Mas e a propriedade? A propriedade
foi tirada do homem quando o homem desobedeceu a Deus. Ele perdeu o domínio. Se o homem perdeu, obviamente, alguém passou a ter este domínio. Não é à toa que João capítulo 1, versículos 5 e 19, diz que o mundo jaz no maligno. O maligno está dominando toda a esfera física. Quando lá em Mateus 4, 9, o diabo disse para Jesus assim, olha, tudo isto te darei quando ele levou ao alto monte. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Alguém diz que o diabo não tem nada. Mas na verdade, ele tem o direito de propriedade. Ele está administrando da forma dele. Porque nunca foi plano de Deus o mundo da forma que é, com esse sistema econômico, social ou financeiro, as grandes metrópoles que hoje existem. Tudo isso nunca foi plano de Deus. Deus criou o homem para que o homem vivesse num verdadeiro paraíso. Então as coisas estão como estão porque o homem perdeu o direito de propriedade. E Deus vai reaver o direito de propriedade justamente no período da grande tribulação para ele poder estabelecer o seu reino milenar. A propriedade hoje ela está completamente adulterada. Mas quando nós ouvimos falar dos selos, das trombetas e das taças, que são as pragas que serão derramadas sobre o trono, sobre o império do anticristo, é justamente Deus batalhando e Deus guerreando contra a besta e o anticristo, claro, e contra o próprio Satanás, fazendo com que ele fique destronado, para que ele perca esse direito de propriedade. Existe um texto bíblico que está lá em Apocalipse, eu quero até procurar para vocês e ler aqui com vocês, Apocalipse capítulo 11, e versículo de número 15, ele diz assim, olha, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Isso aqui, depois da sétima trombeta. O que eu quero dizer com isso? Que o diabo ele não quer entregar de mão beijada o direito de propriedade. Mas o seu trono será guerreado, bombardeado com as pragas lançadas no período da grande tribulação para enfraquecer o seu trono. E vai culminar com a vinda de Jesus em glória. Existe outro texto bíblico aqui, no capítulo de número 10, que fala que João comeu um livro trazido do céu. Olha o versículo 1 que diz assim, do capítulo 10. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Há quem diga que este anjo forte representa o próprio Senhor Jesus, ou seja, ele é o Senhor Jesus. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o seu pé esquerdo sobre a terra. Este anjo forte está mostrando que quem tem autoridade na terra e quem tem autoridade no mar, quem tem a propriedade na terra e quem tem a propriedade no mar, é ele mesmo que traz na sua mão o livro, que é o direito de propriedade. E clamou com grande voz, como brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida as vozes dos 7 trovões, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive por todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nela há, que não haverá mais demora. Isso aqui é ele manifestando o seu direito de propriedade, ele tirando das mãos do adversário esse direito de propriedade que ele usurpou do homem quando o homem estava lá no Éden. Ele enganou o homem e tirou este direito dele. O Armagedon vai ser o ponto culminante da retomada desta propriedade.
porque no Armagedon serão destruídos a besta e o anticristo, e eles serão lançados vivos no lago de fogo. E um anjo forte desce do céu, amarra o diabo e o lança em cadeias, provavelmente lá no abismo, no Tártaro, que é um lugar de aprisionamento e de encarceramento, aonde ele vai ficar por 1000 anos, para que então o Senhor possa estabelecer o seu reino milenar. Então o Senhor Jesus, depois deste episódio, depois de ter reavido o poder de propriedade, ele vai estabelecer o seu reino milenar. E é um reino de um período literal de 1000 anos. Será 1000 anos do reinado de Jesus aqui na terra. Jesus será o rei, será aquele que será o governador. No seu reino alcançará todas as nações da terra. E Jerusalém será a capital, tanto espiritual, religiosa, como econômica. Jerusalém será a capital do mundo. E a igreja, que foi arrebatada por Cristo, que veio com Jesus com poder e grande glória, que estava no julgamento das nações, também com aquelas nações que entrarão para o milênio, a igreja também vai viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. A igreja estará exercendo o sacerdócio, nós vamos reinar com ele. Eu disse na lição anterior do tribunal de Cristo, que o tribunal de Cristo é o cumprimento, lá em Mateus 25, da parábola dos 10 talentos. Então, de acordo com o talento que você recebeu, de acordo com o galardão que você recebeu, com a recompensa que você recebeu, será o seu serviço ministerial durante o reinado de Cristo aqui na terra. A igreja vai reinar. Uns que têm mais capacidade reinará sobre 10 cidades, outros sobre 50, 100, enfim, conforme a sua capacidade, que já foi determinada no tribunal de Cristo. Então, o tribunal de Cristo, além de ser para o galardão, também é uma preparação para o reinado da igreja com Cristo aqui na terra. Então nós vamos ser os auxiliares diretos dele, nós vamos viver com ele e vamos ajudá-lo na administração do seu reino milenar. Neste tempo, a lição bíblica fala que a terra se encherá do conhecimento de Deus, porque o derramamento do Espírito Santo será um derramamento pleno. Ninguém precisará estar em escola e faculdade teológica, videoaulas, para estar ensinando acerca do Senhor, porque o Espírito dele vai ser derramado de forma plena, e vai acontecer igual aconteceu lá em Êxodo, se eu não me engano, 33, quando o povo estava lá no deserto, e o Espírito do Senhor encheu a Bezaliel e a Oliabe de conhecimento para inventar invenções. Foi com esta capacidade do Espírito Santo concedida a eles, dando a eles conhecimento, que eles conseguiram fabricar cortinas, argolas, conseguiram fabricar a tenda, o tabernáculo móvel que existia lá, onde eles faziam e realizavam o sacrifício. Foi através do conhecimento dado pelo Espírito Santo a Bezaliel e a Oliabe. E a Oliabe e Bezaliel ensinavam outras pessoas a inventar também, a fabricar as invenções que eles inventaram. Assim será no reino milenar de Cristo. Nós seremos cheios do conhecimento de Deus. Nós, a igreja, que já estamos com Ele, mas aqueles que estarão vivendo e reinando com Cristo, aquelas nações que atravessaram a grande tribulação e foram consideradas as ovelhas, vão ser cheias do conhecimento de Deus, porque o Espírito Santo será derramado de forma plena sobre todas as pessoas. Então todos terão o conhecimento de Deus. E por este derramamento pleno do Espírito haverá uma paz na terra. Até porque quem vai estar reinando é o príncipe da paz. Então haverá uma paz muito grande aqui na terra. E a Bíblia fala também que neste período estará aqui a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Agora eu gostaria de ler um texto bíblico aqui e deixar para que os nossos professores, nossos amigos que estão nos vendo, façam a sua interpretação sobre a Nova Jerusalém, porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém descerá do céu. Está aqui na nossa lição, no tópico de número 2, o governo de
Cristo, de Jesus Cristo. E no ponto 3 está lá a Nova Jerusalém, a cidade celeste e eterna. Agora vem comigo aqui no versículo de número 9 do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Vai falar sobre a Nova Jerusalém lá no milênio. Olha aqui, ó. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Então veja bem, o anjo chegou para João e disse para João: João, eu vou te mostrar agora a noiva do cordeiro, a esposa do cordeiro, a mulher do cordeiro. Vou te mostrar. No versículo 10: levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal que resplandece. Bem, então o anjo disse para João que haveria de mostrar para ele a esposa do cordeiro, a mulher do cordeiro, e levou João em espírito a um alto monte e mostrou para João. Aí João disse assim: eu vi a cidade santa, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então há aqueles que dizem que a cidade é um espaço aonde a igreja vai habitar, com toda esta glória que aqui está registrada. E até aqueles que dizem que a Nova Jerusalém vai pairar sobre a Jerusalém terrestre. A Nova Jerusalém desce sobre a Jerusalém terrestre e fica lá. Mas, se nós analisarmos o texto, nós vamos entender que quando o anjo disse para João: eu vou te mostrar a esposa do cordeiro, a mulher do cordeiro, ele mostra a cidade. Conseguimos com isso entender, e você pode entender de forma diferente, ou como você quiser, que na verdade o que João viu foi a mulher do cordeiro, ele viu a esposa do cordeiro. Na verdade o que João viu foi a igreja representada com toda esta glória da cidade, com as suas ruas de ouro, com seus muros de jaspe. João viu na verdade a igreja glorificada no céu, que o próprio Deus a ilumina, é a sua própria luz. João viu esta cidade, e esta cidade é a representação daquilo que é a igreja. Então a igreja do Senhor estará reinando com Cristo durante o período milenar, durante o período em que Ele estará aqui na terra reinando. E é interessante notar que o reinado de Cristo durante o milênio é como se nós voltássemos no tempo e estivéssemos lá no Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden, antes da queda, não havia a ferocidade dos animais. Os animais não eram animais selvagens, eram animais mansos, eram animais que o próprio homem interagia com os animais, vivia entre os animais e não tinha aquela ferocidade do leão, ou do leopardo, ou de qualquer outro tipo de animal que nós conhecemos hoje, que é um animal muito feroz. A Bíblia diz que no reino milenar de Cristo, a terra e os animais serão restaurados de tal forma que os animais viverão como se estivessem vivendo naquele período em que eles estavam vivendo lá no Éden. O lobo e o leão, a Bíblia diz que eles vão pastar juntos e não vão comer carne. O animal, o leão feroz, não vai ser um animal carnívoro, muito pelo contrário, eles vão pastar junto com o carneiro. Então veja, que governo, que reinado glorioso de Cristo não será a terra na sua originalidade, como o Senhor sempre quis. Tudo isso é uma preparação para o estado eterno e perfeito. Na conclusão da nossa lição, ele diz exatamente isso, que Deus tem um plano glorioso para o planeta Terra, que inclui a restauração espiritual, moral, social, ecológica e institucional. Este é o plano de Deus na Terra. Porque veja, lá no Éden, Deus ele criou para o homem, para os animais, para os répteis, para as aves, para os peixes. Deus criou um ambiente de existência.
E para este ambiente de existência, Deus criou então os seres de existências para ocupar este ambiente de existência. Criou o jardim do Éden com toda a sua beleza, com toda o seu encantamento, e colocou os seres de existência lá. Os seres de existência habitando o ar, que são as aves, os pássaros, os seres de existências, que são os peixes, que são os répteis, que são os animais, e criou o ser de existência homem, para que possa dominar sobre toda a criatura que Deus havia criado. Então o milênio é justamente isto, é Deus dando aos seres de existência o ambiente de existência que é o plano de Deus para a humanidade. E tudo isso aqui é uma preparação para o estado eterno e perfeito, porque depois disso aqui vai haver o estado eterno e perfeito. Então é uma preparação para aqueles que vão viver para todo o eterno sempre. Mas antes que aconteça o estado eterno, vai acontecer ainda o juízo final. O juízo final vai acontecer depois do milênio. No final do milênio, o diabo que foi preso lá, quando Jesus veio em glória, ele foi preso, encarcerado lá no abismo, no Tártaro, e a Bíblia diz que ele será solto no final do milênio. Ele será solto para enganar as nações. Ou seja, ele será solto para provar os homens que viveram, que reinaram com Cristo durante o milênio. Os homens terão a sua prova em relação ao mal e vão de fato comprovar se serviram a Jesus no seu reinado de coração, se eles serviram com fidelidade ou se eles podem ainda negar a Cristo e continuar com a maldade. E a Bíblia diz que muitas pessoas ainda seguirão ao diabo. O diabo ainda vai conseguir ainda enganar muitas pessoas que viveram, que reinaram com Cristo durante o reino milenar. Isso tudo porque o ser humano ainda traz consigo uma maldade. No milênio, embora Satanás ele esteja preso, ainda vai haver morte. Vai haver morte porque o salário do pecado é a morte. E o homem, ainda no milênio, é pecador. No milênio vai haver ainda doenças, claro que em proporção muito menor, mas vai haver. No milênio haverá ainda a tendência má do homem. Eu até quero acreditar que nem todos vão aderir ao reino milenar de Cristo, porque há uma profecia que todo ano as nações terão que subir para Jerusalém para adoração. E a nação que não subir a Jerusalém para adoração, a chuva não virá sobre o seu território. Então, obviamente, alguns ainda serão rebeldes ao reino milenar de Cristo. E eles serão testados, provados e enganados pelo diabo no final do milênio. Mas a Bíblia diz que descerá fogo dos céus e os consumirá. E depois haverá o juízo final, que será um julgamento final, a reta final para todo ser humano. E depois o estado eterno e perfeito. Então o reino milenar de Cristo é um reinado real, é um reinado literal, é um reinado em que Cristo estará governando e a sua igreja com ele. Como eu disse, volto a dizer, é uma preparação para o estado eterno e perfeito. Claro que existem mais detalhes sobre o milênio, mas você, meu querido amigo, professor, terá a oportunidade de tecer estes comentários durante a ministração da sua aula. Este vídeo é simplesmente um subsídio para você, para que você tenha algo mais para apresentar para os seus alunos. Então, muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por você estar participando conosco. Eu peço para você, se você puder divulgar, divulgue. E qualquer dúvida, tem no final o nosso contato do WhatsApp, tem o nosso contato de e-mail, e você pode estar contatando conosco aí no final. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre o juízo final, o grande trono branco. Então até lá, fique com Deus e até a próxima videoaula.